Pessoal, bora lá para mais conteúdo aqui e o seu RH hoje, quantos logins você faz para gerenciar o seu RH? Tem que baixar a planilha de um, subir no outro, fazer PROC C, PROC V, fazer toda aquela gambiarra para ter uma informação no final e que pode dar erro? Qual que é o percentual de erro que você tem hoje na folha de pagamento, e nas outras integrações que você tem no seu RH? Antigamente era cada sistema fazia uma coisa, ou acabava que um não completava o outro, ou cada subsistema do RH usava um sistema diferente, que resultava em quê? A gente tem trabalho manual para integrar um com o outro, e por mais que muitas vezes a gente tenha a API de integração, tem muito processo manual ainda. Quanto mais processo manual, maior a chance de erro. E eu não estou falando que seja por falha humana em si, mas muitas vezes por sobrecarga, por tempo, pela questão de volume de informações que a gente tem que lidar. Então, aqui a gente vai debater um pouco sobre um RH mais conectado, que conversa entre as áreas e onde a informação flui como uma jornada, o que diminui risco e também gera mais eficiência para o RH. Para este conteúdo, a nossa convidada é a Cláudia Souza, gerente de RH da Appdata. Bem-vinda ao RH Summit, Cláudia. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, muito prazer, agradeço o convite e um papo super aberto que eu gosto bastante, inclusive. Então vamos lá, dona Cláudia, me conta aqui. Todo mundo nos últimos anos falou: nossa, eu vou digitalizar o RH, processos, sistemas, ferramentas. Mas isso ainda está tudo muito espalhado e, como eu brinco por aqui, na fachada às vezes está tudo lindo, por trás tem um monte de fio desencapado, que se der um leve esbarrão, tá feito o curto-circuito e o erro acontece, acaba interferindo na experiência do colaborador. Qual que hoje é o impacto disso quando a gente está falando de eficiência do negócio? É, o erro em si, eu acho que o maior impacto em você ter um problema de folha de pagamento é você gerar o descrédito na confiança que o colaborador tem no RH. Porque quando você tem multisistemas e você precisa, como você disse, fazer logins em vários deles, o colaborador sempre vai ter a percepção de que não vai precisar revalidar a folha de pagamento dele, o holerite, né, em si. E quando um erro Uhum. acontece, eu entendo que ele traz para o colaborador e para o RH aquele sentimento ruim, que é o sentimento da desconfiança. Puxa vida, se eu tivesse validado o meu lerite, talvez eu não tivesse tido um prejuízo. Será que eu vou ter que fazer o papel do RH agora, que é revalidar o meu demonstrativo de pagamento? Então eu falo que, além de desperdiçar tempo da área de recursos humanos, porque ela tem que fazer isso em diversos sistemas e subsistemas, ele também gera ali um desconforto entre o RH, que é a fonte ali de geração dos dados, mas do colaborador também, que é o principal afetado quando o erro na folha de pagamento acontece. Eu adoro provocar, Cláudia, sobre um dos temas que nos últimos anos falam que o DP não é RH, o DP ficou ali isolado do RH, o sistema como se fosse menos importante, mas é a base de tudo e não tem employer branding que sobreviva a um pagamento errado, né? O dia que não caiu um benefício, o salário não caiu certo, a produção daquele dia vai por água abaixo e a confiança, que é um dos maiores ativos que a gente demora para conquistar desse colaborador, acaba indo por água abaixo também. E aí, essa é uma zona de risco de conflito muito grande, né, que gera muito atrito. A gente tem um público que não entende o próprio Olerite, que por mais que a gente explique várias e várias vezes, a galera sempre fica com dúvida. Mas por que que a gente ainda tem empresas que dependem tanto de conferência manual, daquele olho no olho, para esses processos de folha de pagamento e todos os processos que a gente tem de RH, por que que ainda depende do olho de um ser humano? Eu acredito que, principalmente, pelo fato da gente ter muitos sistemas. Quando você trabalha com multisistemas, automaticamente você, não consegue garantir a veracidade em todos eles. Você, obviamente, Uhum. dependendo da volumetria, vai trabalhar com amostragem, ou seja, você não consegue conferir o dado um por um. Uma empresa com 5, 10 mil funcionários com muitos sistemas, ela vai ter uma dificuldade maior de acompanhamento. Então, por isso que o olho no olho, né, o que a gente chama aqui de olhar com lupa, ele se torna muito mais complexo. Mas, eu só vou pegar um ganchinho do que você disse, dessa separação de RH e DP.
Eu acredito que as 2 áreas, obviamente, são áreas distintas, mas elas são totalmente correlatadas, porque a insatisfação do colaborador pode ser lá na avaliação de desempenho ou no feedback que ele vai te fornecer, mas é de um pagamento de um benefício que foi, creditado caso dele não ficou muito claro. Eu falo que são sistemas que precisam sim estar correlatados, independente da área que você está atuando. E eu Uhum. acredito, né, muito que essa decisão de ter um único sistema, de ter uma base de dados unificada, ela vai trazer não só segurança para o colaborador, ela vai trazer para a liderança também. Porque imagina que você com um sistema, seja ele de RH ou de departamento pessoal, unificado e com dado verídico, com uma dupla checagem, por exemplo, o gestor vai ter muito, mas muito mais tempo para que ele trabalhe com o dado e não corra atrás do dado. Então, acho que isso faz uma diferença enorme. Não sei se eu consegui ser Uhum. clara aqui na resposta. Não, eu acho que é um excelente ponto, Cláudia, da gente ser mais preditivo com as coisas e menos reativo, porque se eu faço por amostragem ou dependo demais do ser humano, a chance de ter um erro é muito maior. E se eu atuo de forma reativa, lá na ponta já gerou impacto. Lá na ponta o colaborador já não recebeu o que acreditava ou o que era correto mesmo ele receber. E aí a liderança lidando com isso, o RH tendo retrabalho com isso. E aí acho que nessa esfera também entra a gente, tá falando bastante de IA nos últimos tempos, como que eu trago a IA para dentro desse processo para fazer essa dupla conferência, como que a gente pode reduzir erro com isso, retrabalho, fraudes e também risco trabalhista. Como que a IA, e tem até um nome chique, né, o double check IA da Appdata, como que funciona isso e onde que ela entra, Cláudia? Eu falo que o double check ele veio para mudar, é um patamar diferente, né, de gestão, porque, de novo, você passa a ter o dado e, obviamente, né, retirar o risco de fraude, reduzir o retrabalho, ter a informação do erro de maneira rápida, ao invés de você correr atrás do erro, o double check se existe qualquer tipo de verba ou qualquer tipo de lançamento incorreto na folha de pagamento, você não vai descobrir isso só lá na sua auditoria, seja sua auditoria trimestral, ou semestral, ou anual. Você passa a ter informação do dado ali de maneira muito veemente. Você consegue já enxergar que tem um erro na sua folha de pagamento antes de você mandar essa folha, inclusive, para o financeiro, para ir para pagamento. Uhum, Ou seja, você corrige o erro na raiz. Então, acho que isso faz uma diferença enorme para o impacto. Para o RH, você ganha previsibilidade, você tem segurança jurídica, novamente, porque eu não preciso esperar uma auditoria para apontar um erro. Eu, como RH, já tive acesso àquele erro de maneira rápida, me traz uhum, tranquilidade e eu consigo automaticamente no dia a dia focar muito mais nas pessoas e na estratégia. Por isso que eu falei que o departamento pessoal e o RH trabalham em conjunto, é uma área correlata, porque aí você sim, sem você precisar colocar tanto esforço, do famoso olho na lupa, né? De estar ali o tempo inteiro fazendo validação manual, eu vou conseguir focar muito mais o meu trabalho na estratégia. Não, acho que é um bom ponto, Cláudia. Eu vou furar um pouquinho o que é da nossa pauta para dar uma provocação aqui. Muito se fala hoje em dia que o trabalho operacional, nossa, parece que é marginalizado quem faz o trabalho operacional, quem trabalha ali no dia a dia. É ele que sustenta tudo. Se o pessoal do operacional erra, por exemplo, na folha de pagamento, ao pagar um benefício ou algo relacionado a isso, quais os problemas que isso gera para o todo? Então tá na hora da gente parar de enxergar cada um a nossa caixinha e enxergar isso como um todo, porque isso vai estar presente na jornada inteira do colaborador. Todo mês tem um pagamento, todo mês tem o crédito de benefício, tem férias, tem hora extra, tem tudo isso que entra na folha de pagamento. Então a gente precisa parar de olhar só para nossa caixinha, nossa parte do processo e olhar como um todo. Porque se, por exemplo, o DP erra em algum dado da folha, esse erro ele veio de onde? Ele está na operação que não calibrou direito, ele está em algum lugar. Como que eu posso impedir para que ele aconteça de novo? Mas o que isso impacta em produtividade, impacta em clima, impacta também em rotatividade e também dificulta na atração de pessoas. Porque vamos lá, a partir do momento que você tem uma marca conhecida como quem erra pagamento todo mês, quem não paga do jeito que deveria e todo mês tem retrabalho, isso também dificulta.
na atração e na permanência de pessoas. Então, a Cláudia, como gerente de RH, cuida aí de várias caixinhas do RH, né, Cláudia? E como é que eu faço esse RH parar de olhar só para, como é que eu digo, aquela música do cada um no seu quadrado? Nesse caso, não pode ser, cada um tem que, beleza, tem as atribuições da sua área, mas precisa olhar a jornada do colaborador como um todo, porque se uma área não atende bem, vai recair mais trabalho ou dificultar as coisas para as outras, né? E isso que você falou é tão verdade, porque tem hora que, como gerente de RH, todas as caixinhas, inclusive, elas estão abertas e elas precisam estar abertas, porque uma vai conversar com a outra e se afinilar no final para um resultado e para a qualidade daquele trabalho. Eu falo que, Uhum, tendo, né, a verdade da IA agora, para mim a inteligência artificial na área de recursos humanos, ela não veio para substituir pessoas, ela veio para substituir processos que são estritamente operacionais e que geram um impacto no sentido de tempo muito grande. Então, nós uhum, acabamos de falar da conferência manual. O olhar, com certeza, do humano, ele nunca vai ser substituído, mas se eu consigo ganhar velocidade trazendo uma inteligência artificial que promova qualidade, automaticamente o RH vai ter tempo para olhar muito mais para o indicador, antecipar o risco com aquele indicador e apoiar com certeza a liderança em decisões que são mais assertivas. Eu falo que assim, né, se eu fosse para eu fechar e falar uma frase para você, eu diria que hoje o RH estratégico, ele é aquele que consegue de uma maneira combinar sensibilidade humana com tecnologia, porque uma para mim não substitui a outra e uma não diminui a outra. Nós fazemos uhum. partes uma da outra. Então, a IA, por exemplo, com o double check, com a tecnologia double check, faz com que eu tenha mais tempo para entregar um resultado diferente para a organização, mas também para que eu consiga, por um outro lado, trabalhar com automação sem excluir a pessoa como operacional, mas sim o processo como operacional. Então, acho que isso faz toda a Uhum. diferença. Acho que é um bom ponto, Cláudia, que você traz, que ela não vai substituir o ser humano. Eu puxo um pouquinho a orelha da galera aqui que tem que desenhar o processo antes de colocar a IA, o processo Precisa. precisa existir, senão vai virar toda uma. A IA só vai fazer mais bagunça do que ajudar na história. Então, primeiramente, formule o seu processo para depois calibrar a IA, automação, qualquer outra coisa em torno disso. E um outro ponto é que, assim, estratégico é uma mentalidade, não é um cargo, não é um penduricalho que a gente coloca no crachá. Aqui, assim, você pode ser um profissional atuando, numa área operacional, mas você ter uma visão estratégica das coisas. O que que é essa visão estratégica? Eu imputando dados, por exemplo, estou vendo todo mês que está tendo a gente está estourando o custo de hora extra, por exemplo. Ou a gente está tendo uma rotatividade muito alta em determinada área, muitos atestados numa outra área. O olhar estratégico é assim: continuo fazendo minha parte operacional de inserir as informações no sistema, mas o meu olhar muda. Eu vou virar para a gestão e vou falar: temos um problema, estamos estourando hora extra, temos um problema de afastamento nessa unidade, o turnover está muito alto nesta liderança. Aqui está o papel estratégico, seja você RH, DP, DHO ou qualquer uma das nossas caixinhas que tem dentro do RH. É o olhar, é a mentalidade, é a forma de atuar. A tecnologia pode nos tirar dos processos mais operacionais, mas eu vou ter um trabalho bem puxado até que isso funcione, e isso não nos exime da validação no final. Então, vai ter um ser humano configurando o processo, né, Cláudia? E no final da história tem um ser humano validando o que que essa IA produziu, porque sim, precisamos ainda do viés humano ali, da validação humana, porque se a gente confiar 100%, a chance de também dar errado também é alta. Vai Com diminuir certeza. a checagem manual, mas precisa ter esse cuidado, né? É combinar, né, eu acredito que é você conseguir combinar a tecnologia com a sensibilidade humana, porque na verdade a IA ela vai ser construída, né, o seu agente, e aí cada um, né, tem construído de maneira tão profunda essa questão de tecnologia, olhando para a inteligência artificial, mas eu falo que é você conseguir construir isso
com uma sensibilidade humana. Se eu, obviamente, fazer com que a minha IA olhe o absenteísmo simplesmente como um custo, ela vai simplesmente gerar indicadores para mim de custo. Mas se eu conseguir construir com que a IA, se eu conseguir passar a essência humana para que a minha inteligência artificial gere indicadores que naquela área eu tenho um problema, que pode ser um problema exclusivo de burnout, por exemplo, pode ser um problema de saúde que não seja só mental, mas que seja saúde física, enfim, é entender realmente qual a necessidade, e aí sim, na interpretação daqueles indicadores que precisam ser 100% confiável, que eu acho que é muito do que nós conversamos aqui, é você conseguir ter tempo para analisar os indicadores confiáveis. Eu falo que é você ter o dado e não correr atrás do dado, sabe? Acho que isso faz uma Uhum. diferença gritante para as áreas, para os gerentes de recursos humanos, para as pessoas que estão à frente, para os BPs, porque aí você, com o dado em mão, você consegue aí sim ter reuniões que são muito mais estratégicas e colocar o seu lado humano naquele momento, naquela reunião, na pontuação de olhar para o ser humano. Acho que isso faz uma diferença enorme. E a gente sai, né, Cláudia, da esfera do eu acho ou do feeling, do eu Com acredito. certeza. Eu tô mostrando dados. Eu acho que assim, o dado para mim tem 2 papéis principais. Ou ele vai validar o meu feeling, ou ele vai falar: "Não, espera aí, tá totalmente errado, você tá com uma percepção errada". Mas principalmente quando eu sento na frente de um gestor, eu levar esse dado e mostrar: "Espera aí, o impacto está sendo este". É diferente de eu chegar somente num discurso muito, vazio ou muito teórico ou muito inspiracional sem um dado para mostrar. E aí um ponto que eu defendo, Cláudia, é da gente levar esse ponto um degrau além no RH. A gente mostrar ele como indicador nosso, por exemplo, absenteísmo, turnover, mas um passo além é eu trazer o quanto está custando. E aí eu É falar: "Ah, isso. estamos com 30% de turnover", para alguém que não é da nossa área vai falar: "É, do negócio, faz parte". Agora se eu falar: "Esses 30% estão custando 100, 200 mil reais a cada quarter", com certeza a atenção dessa pessoa vai mudar e a gente consegue muitas vezes avançar com as nossas ações, porque eu trouxe para uma pauta financeira que é a linguagem que o board, reconhece e para ouvir, né. E assim, eu falo que a tecnologia é o meio, ela não é o fim somos nós e essa, de novo, essa essência humana, eu acho que ela nunca vai ser substituída, mas usar a tecnologia como meio para esse dado, para ser o intermediador dessa conversa, com uma pauta totalmente confiável, porque quando eu usar a inteligência artificial para gerar o dado, eu não estou substituindo o papel do RH, que é o papel totalmente estratégico, eu estou colocando Uhum. verdade naquele assunto, então eu acho que isso traz diversas ações de propostas concretas para o time, aonde o gestor vai olhar e vai conseguir tomar uma decisão, o próprio board da empresa, ou às vezes você percebe que você precisa implementar um programa realmente de saúde dentro da organização, ou seja, você traz luz para algo que estava ali mais, né, escondido, e aí sim você consegue, como RH, traçar planos de ações que sejam muito mais eficazes. Eu falo aqui internamente que você deixa de olhar no retrovisor e começa a olhar no para-brisa, porque aí fica muito mais fácil para você enxergar as pessoas e o resultado, aquilo que você está buscando. Perfeito, acho que tem boas provocações aqui, principalmente para refletir, acho que alguns pontos que eu capturei do nosso papo aqui. É usar a IA como ferramenta, ela é um auxiliar, ela é por exemplo, um acelerador muitas vezes para que a gente não gaste tanto tempo com tarefas manuais, que a gente tenha esse conhecimento mais amplo de negócio, mas que muitas vezes, Cláudia, a gente fala que o RH tem que conversar com as outras áreas do negócio e o próprio RH não conversa entre as próprias áreas dele mesmo. A atração não conversa com o departamento pessoal não conversa com DHO, e não se conversa e no final fica cada um aí puxando a sua pauta, achando que aquilo só resolve. Muitas vezes seu problema começou numa outra área ou vai terminar numa outra área e a gente não se conversa. Então, folha de pagamento tá ali todos os meses. E quando eu converso com as pessoas, a última semana do mês é aquele Deus nos acuda, né. Tô fechando a folha, tanto que se eu fizesse o RH Summit na última semana do mês, eu ia ter dificuldade de atrair público, porque a galera estaria enlouquecida com a folha, fechando, revisando, calculando.
E eu sei que todos vocês não têm a intenção que isso gere um erro lá no final para o colaborador, mas acontece. E vou deixar uma tarefa de casa aqui, de a galera medir qual o percentual de erro que tem hoje na sua folha de pagamento. De uma folha de 1.000 pessoas, quantas tem erro? Se é mais de 1, 2, 3%, aí a gente tem um grande problema. Agora, se são erros pontuais, e é muito mais fácil a galera enxergar o erro do que o acerto, mas mensura quanto que está o erro. Se você cair de 3 para 1%, quanto a empresa ganha, quanto diminui de retrabalho, e usar a IA nesse caso, se você tem o processo mais claro e bem formatado, você só tem a ganhar, e isso também precisa ser apontado na hora que você for trazer uma solução, como, por exemplo, o double check da AppData. E quem quiser conhecer mais da AppData vai estar aqui em cima, na plataforma para você conhecer. Pode encher a caixa de mensagem da Cláudia lá no LinkedIn, pode Tô perguntar aqui. como funciona, como é que ela faz, como que tá o RH dentro da estrutura da AppData. E um último puxão de orelha, chamar a Cláudia para fazer um benchmark não é copiar aquilo que ela está fazendo, é entender como foi feito e como isso cabe na sua realidade. Então, não é copia e cola, é sobre troca. Cláudia, queria te agradecer pelo papo, por trazer esse olhar um pouco mais integrado desse RH, da gente olhar como um todo. E eu guardo dessa entrevista que a gente seja, como você falou, a gente não tem que correr atrás dos dados. A gente tem que ter esses dados e eles embasarem as nossas decisões, seja RH, seja DP, seja tudo junto. O que está acontecendo? Que os dados sejam base para a gente definir o que a gente vai fazer no futuro. Então, no futuro não, gente, corrigindo. O que que a gente vai fazer já no presente, tá? E no futuro, às vezes, tá bem longe e a gente tem problema para resolver agora. Então, Cláudia, muito obrigado. Aí quer deixar um recadinho final pra galera? Eu que agradeço a oportunidade, dizer que foi um prazer poder contribuir. Me contatem, estou aqui como profissional e ser aprendiz é o melhor movimento de carreira, então a gente faz essa troca super positiva juntos. Como você disse, não é o copia e cola, para mim é o crescer juntos e estou à disposição. Muito obrigada por tudo. Acho que a frase final é: conheçam da nossa ferramenta. Eu falo que eu sou suspeita porque amo o double check, me ajuda demais no processo do dia a dia. E eu tenho certeza que quem fazer a implantação vai pensar assim, é aquela questão que a gente fala assim, por que que eu não usei antes, sabe? Se eu soubesse, se eu tivesse feito essa descoberta, eu não teria perdido tanto tempo, com tanto retrabalho, ou até mesmo com tantas noites aí em claro para finalizar uma folha de pagamento com problema. E até uma provocação que eu queria deixar aqui também é: você vai olhar a sua porcentagem de erro da folha, mas olha o tempo também que você gastou para achar esse erro, porque eu acho que uma coisa Uhum. ali vai fazer você vai fazer com que você leve aí a consideração se vale a pena ou não você ter um processo automatizado que valide o erro, que você não vai precisar fazer mais manual, tá bom? É isso. Perfeito, Cláudia, obrigado. Gente, eu volto daqui a pouco com mais conteúdo por aqui. Até já.